Olá pessoal, prezados cursistas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Wagner Fabian. Trabalharemos a segunda aula da disciplina Culturas Anuais, no módulo 3 do nosso curso Técnico em Agropecuária. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer, vai haver um fórum Tira Dúvidas para que cada uma de nossas aulas... Então postem suas dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila e o material complementar. Ao final dessa aula, você deverá ser capaz de conhecer e saber discutir as recomendações técnicas básicas para a cultura do milho. Vamos começar? A cultura do milho. O milho é considerado uma das principais espécies utilizadas no mundo, visto que anualmente são cultivados cerca de 132 milhões de hectares, aos quais contribui para a produção de aproximadamente 500 milhões de toneladas de grão. No Brasil, apesar de ocupar cerca de 13 milhões de hectares, a cultura do milho ainda apresenta baixo rendimento, devido aos inúmeros fatores, dentre os quais certamente a competição exercida pela presença de plantas daninhas assume uma grande importância. A importância do milho não está apenas na produção de uma cultura anual, mas em todo o relacionamento que essa cultura tem na produção agropecuária brasileira, tanto no que diz respeito a fatores econômicos como fatores sociais. Pela sua versatilidade de uso, pelo desdobramento de produção animal e pelo aspecto social, o milho é uma das mais importantes produtos do setor agrícola no Brasil. Elemento básico para a ração animal, além de um papel importante na alimentação humana, o milho vinha tendo no Brasil um papel coadjuvante em relação a outras culturas. Há décadas, era plantado junto com o café, ou cultivado apenas para atender às necessidades de subsistência de pequenos produtores, mas recentemente, com o avanço da avicultura, o milho passou a ser uma opção para os produtores de soja no inverno, dando origem à conhecida safrinha, que hoje cresce de importância a cada ano agrícola. Na região leste maranhense, o milho é plantado em consórcio com as culturas de arroz e mandioca, sem um espaçamento adequado ou uso de qualquer técnica ou manejo de condução da lavoura. O mesmo tem uma importância alimentar para os animais e para a venda da produção. Também é muito comum o seu uso com base para comidas típicas e muito difundido seu consumo in natura, milho verde, cozido ou assado. Qual é a origem e a difusão do milho? Provavelmente teve origem na América do Norte, na cidade do México. Encontrou-se espigas de milho primitivo com cerca de 5.000 a 6.600 anos de idade. Na América do Sul, no Peru, os fósseis mais antigos encontrados possuíam a idade de 2.700 anos antes de nossa época. No slide 2, a gente tem aqui uma estrutura básica de uma semente de milho. O milho pertence à família Gramineae, espécie Zea+. É uma planta herbácea anual monocotiledônea e monóica, isto é, com flores unissexuais de sexos diferentes sobre o mesmo indivíduo, mas em pontos separados. Então aqui é uma estrutura de uma semente, né, onde tem a plântula, a raiz, o caule, e a folha e a flor. Então aqui nós temos uma estrutura, né, do milho, ali tem a inflorescência, o pedúnculo, nó, meritalo, limbo, bainha, raízes adventícias, inflorescência feminina e espigas, sistema radicular fasciculado. O plantio do milho deve ser muito bem planejado, pois determina o início de um processo de cerca de 120 dias, o que afetará todas as operações envolvidas, além de determinar as possibilidades de sucesso ou insucesso da lavoura. O planejamento do plantio começa com a compra da semente e demais insumos. O agricultor deverá planejar a melhor época de receber a semente.
assim como reservar um local limpo e arejado para armazená-la até a data do plantio. Por ocasião do plantio, que se obtém uma boa ou ruim densidade de plantio, a qual se define como o número de plantas por unidade de área, que tem um papel importante no rendimento de uma lavoura de milho, uma vez que pequenas variações nas densidades exercerá grande influência no rendimento de grãos no final da cultura. Essa característica não é tão importante em outras culturas, como grande capacidade de perfilhamento, como no arroz, no trigo, na aveia, no sorgo e outras gramíneas, ou de maior habilidade de produção de floradas, como é o caso do feijão ou a soja. Isso faz com que o agricultor tenha especial atenção na operação de plantio, de forma a assegurar a densidade desejada na ocasião da colheita. Sem dúvida alguma, o primeiro passo na produção de uma cultura é a escolha da semente. O rendimento de uma lavoura de milho é o resultado do potencial genético da semente, das condições edafoclimáticas do local de plantio, além do manejo da lavoura de um modo geral. A cultivar responsável por 50% do rendimento final, consequentemente, a escolha correta da semente pode ser a razão do sucesso ou do insucesso na lavoura. São consideradas ideais as cultivares de boa produtividade de espigas, associadas às seguintes características: o porte, as plantas com altura média de inserção de espigas, objetivando facilitar a colheita, que é essencialmente manual. A forma da espiga, cilíndrica, com sabugos finos e grãos longos, de maior rendimento por ocasião do corte dos grãos. A cor e o sabor dos grãos. Grãos de cor alaranjada forte, com sabor e aroma de milho, para satisfazer as preferências do consumidor. E o tipo de espiga. Espiga bem espalhadas ou de palhas longas, de pontas bem fechadas, objetivando protegê-las contra o ataque de lagartas que atacam as espigas. Elementos do clima, como temperatura, luz, água e vento. O milho é uma espécie termosensível. A maioria dos genótipos atuais não se desenvolve em temperaturas inferiores a 10 graus. A temperatura basal da espécie é uma temperatura ideal de 25 a 30 graus. O ciclo de uma cultivar de milho é o tempo decorrido entre a emergência e o florescimento da planta. Cultivares tardias, cultivares precoces e cultivares médias ou normais. No slide 4, nós temos os estádios fenológicos da cultura do milho. O estádio 0, da semeadura à emergência e a germinação em dias em função da temperatura. 2 semanas a 10 graus, então leva de 4 dias mais ou menos a 15,5 graus e 3 dias a 18 graus. Então, nesse estágio 0, a germinação lenta predispõe a semente e a plântula a menor resistência a condições ambientais adversas, bem como o ataque de fungos. 1 semana após a emergência, a plântula apresenta com 2 folhas totalmente expandidas, encontrando-se a partir dessa fase apta a iniciar o processo fotossintético. No estádio 1, a planta apresenta 4 folhas totalmente desdobradas. O estádio 1 normalmente coincide com a 2ª semana após a emergência da planta. O sistema radicular em desenvolvimento já mostra considerável porcentagem de pelos absorventes e ramificações diferenciadas, sugerindo-se um período posterior a esse estágio. Operações inadequadas de cultivo, muito próximas às plantas, poderão afetar a densidade e a distribuição das raízes, com uma consequente redução da produtividade da cultura. Nesse estágio tem o início o processo de diferenciação floral, que origina a panícula e a espiga, bem como se define o potencial de produção. O estádio 2, a planta apresenta com 8 folhas. Esse estágio coincide frequentemente com o primeiro mês após a emergência, sendo caracterizado pelo crescimento do colmo em diâmetro e comprimento e pela aceleração do processo de formação da inflorescência masculina, além da presença de 8 folhas desdobradas, indicativa desse estágio.
No estágio 2, o sistema radicular encontra-se bem distribuído no solo, favorecendo aproveitamento de fertilizantes, sistema de produção de alta tecnologia, grãos e silagem, e fundamentado em elevada densidade populacional de plantas. Recomenda-se nesse período o emprego de potássio em cobertura. O estágio 3, a planta apresenta com 12 folhas. O estágio 3 relaciona-se frequentemente à sexta, sétima semana após a emergência, sendo caracterizado pela presença de 85% a 90% da área foliar. Nesse estágio, a distribuição de chuvas, a disponibilidade de nutrientes, bem como a duração do intervalo compreendido entre o 30º e o 5º estágio de espigamento, constitui-se dos fatores decisivos na definição da produção e o rendimento da cultura, principalmente quanto ao tamanho da espiga. 7 semanas após a emergência, o peidão atinge o desenvolvimento máximo, ao mesmo tempo que se inicia o crescimento dos estilistigmas, comumente conhecido como cabelo do milho, que mais tarde propiciarão a fecundação dos óvulos pelos grãos de pólen. O estágio 4 é caracterizado pela emissão do pendão. Nesta etapa de desenvolvimento da planta, normalmente coincide com a 8ª e a 9ª semana após a emergência. É caracterizado pelo aparecimento parcial do pendão ou flecha e pelo crescimento acentuado dos estilistigmas da espiga. Nota-se que a inflorescência masculina sempre antecede os segundos 2 ou 4 dias de exposição do estilistigma. Todavia, 75% das espigas devem apresentar seus estilistigmas expostos nos períodos de 10 a 12 dias posterior ao aparecimento do pendão. O estágio 5 é o de florescimento e polinização. Durante a 9ª ou 10ª semana após a emergência das plantas, inicia normalmente o florescimento, cessando as elongações do colmo, internódios. Nesse estágio, as espigas expõem seus estilistigmas, que continuam a crescer até os mesmos sejam polinizados, dando sequência ao processo de fecundação do óvulo. O cabelo do milho aparece durante o período aproximado de 3 a 5 dias, sendo receptivos. Imediatamente após sua emissão, podendo assim permanecer por até 14 dias, desde que mantidas as condições favoráveis à sua viabilidade. Devido à importância do estilistigma para a concretização da produção, recomenda-se que nesse estágio constantemente vigilância, evitando que sua destruição, principalmente pela ocorrência de pragas e lagartas da espiga. O estágio 6, o estágio dos grãos leitosos, ocorre normalmente 12 a 15 dias após o início da polinização. É caracterizado pelo início do processo de acumulação de amido no endosperma dos grãos, devido à translocação dos sintetizados, presentes nas folhas, no colmo, para espiga e grãos em formação, cuja eficiência, além de ser importante para a produção, é extremamente dependente da disponibilidade de água. Estágio 7, estágio de grãos pastosos. Este estágio ocorre 20 a 25 dias após a emissão dos estilistigmas. A deposição de amido é bastante acentuada, caracterizando um período exclusivamente destinado ao ganho de peso por parte dos grãos. A ocorrência, neste período, de adversidades climáticas, principalmente a deficiência hídrica, fatalmente acarreterá a maior porcentagem de grãos leves e pequenos, comprometendo a produção. No estágio 8, início da formação de dentes. Este período coincide normalmente com o 36º dia após o princípio da polinização, sendo caracterizado pelo aparecimento da concavidade na parte superior do grão, comumente designada de dente. Nessa etapa, os grãos encontram-se em fase de transição de estado pastoso para farináceo, tornando-se cada vez mais endurecidos. É o momento ideal para o início do corte da planta, correspondente à caracterização da linha de leite, atingindo 1/3 do grão, de forma a assegurar que no final da colheita os grãos estejam com a linha de leite em 2/3 de sua extensão. O estágio 9 são os grãos duros. Nesse estágio, 48 a 55 dias após a emissão dos estilistigmas, todos os grãos encontram-se dentados, além de constatar acelerada perda de umidade em toda a planta.
O estágio 10 são os grãos maturos fisiologicamente, na última etapa do desenvolvimento, 50 a 60 dias após o início da polinização. Evidencia-se a paralisação total de acúmulo de matéria seca nos grãos, coincidindo com o processo de senescência natural das folhas das plantas, as quais gradativamente começam a perder a sua coloração verde característica. Este estágio, comumente designado por maturidade fisiológica, é caracterizado pela manifestação do máximo peso de matéria seca dos grãos e o máximo vigor de sementes, sendo facilmente reconhecido pela presença da camada negra, formada ao ponto de inserção do grão com o sabuco. A partir deste momento, rompe-se o elo de ligação entre a planta-mãe e o fruto, passando o mesmo a apresentar vida independente, necessitando, para tanto, de energia prontamente disponível resultante da queima gradativa de suas reservas, objetivando a manutenção de seus processos vitais. Conclui-se, portanto, que o ponto de maturidade fisiológica caracteriza o momento ideal para a colheita, em função da máxima produção, máxima massa, máxima matéria seca, concentrada nesse estágio. Nesse estágio, os grãos iniciam a perda gradativa de água, atingindo ao fim de 25 a 35 dias, umidade ao redor de 22 a 18%, embora o tempo relativo a esse processo seja diretamente influenciado pelas condições reinantes no período. Nutrição e adubação. Sintomas de deficiência, importância nutricional de nutrientes. O conhecimento de sintomas de deficiência de nutrientes é de suma importância nutricional, são fundamentais para a constante avaliação do manejo do sistema agrícola e reorientar as ações planejadas. No slide 5, de forma sucinta, nós temos aqui alguns sintomas de deficiência e da importância nutricional da planta de milho. Então aqui, a deficiência de nitrogênio na planta pode causar amarelecimento das folhas mais velhas, morte prematura, espigas pequenas. E a sua importância nutricional está associada ao crescimento vegetativo das plantas, né? Ela participa da fotossíntese e aumenta o percentual de proteína e aumenta o peso da espiga, o aumento da porcentagem de óleo. A adubação de semeadura, as quantidades dos nutrientes são estipuladas de acordo com os resultados da análise de solo. Quanto à recomendação de adubação nitrogenada, fosfatada, potássica, por ocasião de semeaduras, justificam-se as seguintes observações: aplicar 25 a 45 kg por hectare de nitrogênio, aplicar no máximo 50 kg por hectare de potássio no suco de semeadura, posicionando com a distância mínima de 8 centímetros de semente, e o restante aplicar em cobertura ou pré-semeadura, aplicar 20 a 30 kg de enxofre para rendimentos almejados superiores a 8 toneladas por hectare, aplicar 3 kg por hectare de zinco quando o teor desse elemento no solo for menor que 0,6 miligramas por decímetro cúbico. Aplicar de 1 a 1,5 kg por hectare de boro quando o teor desse elemento no solo for menor que 0,21 miligramas por decímetro cúbico. A escolha da cultivar. Na escolha da cultivar, devem ser considerados aspectos como a altura da planta, da inserção da espiga, o porte alto acima de 2,8 metros, né, ou porte médio de 2,8 a 2,20, ou porte baixo menos de 2,20. A densidade das plantas vai depender. Em sistemas irrigados, nós vamos utilizar de 55 mil a 72 mil plantas por hectare, de 55 a 80 centímetros entre linhas e 3,5 a 5 plantas por metro. Em sistemas não irrigados, de 45 a 55 mil plantas por hectare, de 70 a 90 centímetros entre linhas. Cuidados a serem observados no momento da semeadura. Plantios muito profundos dificultam a emergência, devido à possibilidade de formação de crosta na superfície do solo. A semeadura ela deve ser feita a uma profundidade de 5 centímetros
dependendo da temperatura e da umidade do solo, em solos de textura arenosa ou secos, semear em maior profundidade, de 5 a 8 centímetros. Em solos com bastante umidade, baixa temperatura do solo, a semeadura em solos de textura argilosa, semear em menor profundidade, de 2,5 a 4 centímetros. Para manejar as plantas daninhas na cultura do milho, em uma lavoura de milho, podem aparecer inúmeras outras plantas alheias, à espécie economicamente explorada, as quais são denominadas de plantas daninhas, ou comumente mato. Essas plantas, como outras quaisquer, exigem fatores básicos para a sua sobrevivência e perpetuação, como a água, nutrientes e luz, constituindo-se em potenciais e eficientes agentes competidores. Então, assim, as plantas daninhas podem consumir os fertilizantes aplicados no suco de semeadura, reduzir a disponibilidade de água para a cultura, bem como afetar a captação de luz pela mesma. Então, nós podemos utilizar o método mecânico, né? Mais utilizados referem-se à capina manual, ao cultivo mecânico. A capina manual, apesar de constituir-se uma modalidade bastante eficiente de manejo de plantas daninhas, somente poderá ser empregada em áreas pequenas, inferiores a 10 hectares, sendo atualmente destinadas a pequenos produtores e a lavoura de subsistência. Por outro lado, o controle de plantas daninhas baseados no uso de cultivadores mecânicos possibilita a obtenção de maior rendimento operacional, comparado à capina manual. Porém, a não observação de cuidados especiais exigidos pelo seu funcionamento adequado poderá contribuir para a destruição de raízes, concorrendo para a redução da produtividade. Desta feita, os cultivadores mecânicos deverão dispor de reguladores de profundidades e de anteparos que reduzam a movimentação lateral do solo, bem como apresentar números múltiplos de linhas relacionadas com a semeadora utilizada. O método químico é representado pelo uso de herbicidas, cuja eficiência de controle depende de fatores técnicos, econômicos e climáticos. Em decorrência do seu custo, o emprego de herbicidas somente tem proporcionado resultados econômicos e satisfatórios em lavouras de milho onde o rendimento tem se mostrado superior a 4.000 quilos por hectare. O manejo integrado de pragas na cultura do milho é muito utilizado nas lavouras de milho com produção relativamente baixas, de 3 toneladas por hectare. Os danos causados por pragas são considerados secundários. Com a evolução do plantio direto e o aumento dos rendimentos de 6 a 9 toneladas por hectare, as pragas passaram a se tornar um fator limitante para a cultura do milho. Nas lavouras sobre o plantio direto, a presença da palha na superfície do solo permitiu o restabelecimento da fauna nativa e algumas espécies passaram a atacar sementes e plantas e tornaram-se pragas. A identificação correta da espécie, o conhecimento sobre o ciclo biológico e os hábitos alimentares, os fatores de mortalidade natural e a compreensão da dinâmica populacional, a combinação de estratégias de controle de população, incluindo as práticas culturais, os inimigos naturais e o uso de inseticidas, torna-se cada vez mais importante para o manejo adequado de pragas na cultura do milho. Elas atendem os princípios da sustentabilidade dos agroecossistemas, que pregam aumentar a produção, melhorar a qualidade, reduzir o impacto sobre os recursos naturais. As exigências da sociedade para a produção mais eficiente, com o menor efeito negativo sobre o ambiente, são cada vez maiores. No futuro próximo, a viabilidade da produção deverá incluir, além do retorno econômico, os custos ou danos causados aos recursos naturais, resultantes das práticas adotadas nas lavouras, além de ser racional e exigência do modelo de negócio agropecuário preconizado para o futuro. Fatores que afetam a ocorrência de pragas. Nos agroecossistemas, são encontrados insetos e outros animais que podem ser agrupados de acordo com seus hábitos alimentares, né? Então, aí eles são os fitófagos, os consumidores de plantas, zófagos, inimigos naturais,
e em decompositores de resíduos orgânicos, os necrófagos, coprófagos, saprófagos e outros. Nos ambientes naturais, a tendência é desenvolver-se o equilíbrio entre as populações. Nas lavouras cultivadas aparecem populações consideradas pragas, principalmente pela disponibilidade de alimento, representada por áreas extensivas com a mesma espécie de planta. A ocorrência de pragas nas lavouras é regulada por vários fatores, destacando-se o clima, a sucessão de culturas, o manejo de solo, o uso de inseticidas e os inimigos naturais. Estes fatores podem influenciar de forma isolada ou associada, dificultando a explicação dos fenômenos relacionados ao aparecimento de surtos de pragas nas lavouras. Cultivares de milho. A cultivar adequada varia em função da época de plantio, da disponibilidade de água, luz e temperatura, e também dos tratos culturais e da finalidade do produtor, que não representa o custo adicional, e sim por elevados ganhos na produtividade, garantindo sucesso na colheita. Então temos dois tipos de cultivares, são as variedades e os híbridos. Variedades de milho é o conjunto de plantas com características em comum, como tipo, altura da planta, altura da espiga, tipo de grão, etc. Essas plantas podem ser chamadas de variedades após reproduzirem isoladamente por alguns anos. As variedades melhoradas possibilitam fornecer ao agricultor sementes de custo mais baixo e mais produtivo do que variedades tradicionais locais, além de poderem ser reproduzidas pelo próprio produtor. Porém, ainda apresentar maior estabilidade de produção, mas são inferiores aos híbridos em rendimento e uniformidade. Elas representam uma opção para o pequeno produtor que, por questões econômicas ou tecnológicas, não tem acesso aos híbridos. Os híbridos, existem dois tipos de híbridos. Híbridos intervarietais, resultado do cruzamento de duas variedades, híbridos de linhagem, resultado do cruzamento de matrizes puras, linhagens, com o objetivo de alcançar características desejáveis. Todos os híbridos comerciais são obtidos desse tipo de cruzamento. De acordo com o cruzamento, podemos definir. Os híbridos simples são o cruzamento envolvendo duas linhagens, a linhagem A com a linhagem B, aí vai dar um híbrido simples. Híbrido simples modificado é o cruzamento de uma linhagem com outra linhagem modificada. Então, eu pego a linhagem A com a linhagem B, pego o resultado desse cruzamento e cruzo com outra linhagem. Então, dá uma linhagem, um híbrido simples modificado. Híbrido duplo é o cruzamento envolvendo dois híbridos. Então, eu vou pegar um híbrido A mais um híbrido B e vou fazer o cruzamento, eu vou ter um híbrido duplo modificado. Híbrido triplo é o cruzamento envolvendo uma linhagem e um híbrido simples. Então, eu vou pegar a linhagem A mais uma linhagem B, produzir um híbrido simples. Esse híbrido simples eu vou cruzar com outra linhagem, vou ter um Y triplo modificado. O cruzamento envolvendo um híbrido simples com duas linhagens irmãs. Ciclo do milho. A descrição do ciclo de crescimento da planta de cada híbrido, desde a germinação até a maturação fisiológica, classifica da seguinte forma. Os super precoces, que vai até 120 dias, apresentam o florescimento masculino em torno de 60 dias, a parte da planta é baixa, exige alta tecnologia, são adequados para a sequência de culturas irrigadas, em regiões de chuvas escassas, plantas tardias, caracterizada pelo seu ciclo, geralmente tem menor potencial produtivo, maior sustentabilidade, condições de estresse, densidade acima de 55 mil plantas por hectare. Os precoces, 120 a 135 dias, apresentam florescimento masculino em torno de 65 dias, o porte da planta de 2 a 2,8 metros, apresentam maior proporção de grãos em relação à matéria seca, densidade de 40 a 60 mil plantas por hectare. O semiduro precoce, 125 a 140 dias. E os normais, de 135 a 145 dias. Apresentam florescimento masculino em torno de 70 dias. São plantas geralmente maiores, com menor proporção de grãos em relação à massa seca total. Tem uma densidade de 45 a 55 mil plantas por hectare.
o ideal 50 mil plantas por hectare. Essa classificação é baseada na quantidade de calor necessário para que possa florescer. Para as plantas antecipadas, agosto a outubro, recomenda-se o emprego de cultivares mais precoces, pois exigem menor calor. Para o plantio em período normal, outubro, novembro, ou tardio, dezembro, os híbridos normais apresentam melhor produtividade, devido ao melhor aproveitamento dos fatores básicos dessa época, tais como água, luz e calor. Os híbridos precoces também são recomendados para o plantio de safrinha, em janeiro, pelo fato de permitir que a granação ocorra no final do período chuvoso. A soma térmica é o somatório de temperatura necessária do plantio até o florescimento masculino. Por ela é determinado o ciclo dos híbridos. Super precoce, abaixo de 830 graus. O precoce, de 830 a 875 graus. E o normal, acima de 875 graus. Recomendações de fertilidade de acordo com a quinta aproximação, ou seja, correção do solo. Manter a saturação do solo próxima de 60%. Mas vamos fazer aqui algumas observações. A adubação nitrogenada em cobertura, ela é feita de uma única vez no solo ou via água de irrigação, quando as plantas apresentarem 6 a 9 folhas bem desenvolvidas. Nos plantios em sucessão ou em rotação com soja, deduzir 20 kg de nitrogênio hectareano de recomendação de adubação de cobertura. No plantio direto, recomenda-se aumentar a adubação nitrogenada de plantio para 30 kg de nitrogênio por hectare. Em solos arenosos, a adubação nitrogenada deve ser parcelada em 2 aplicações, com 6 e 10 folhas. Quando o fertilizante nitrogenado for a ureia, deve ser aplicado com solo úmido e incorporado a uma profundidade com cerca de 5 centímetros via água de irrigação. Quando o solo for arenoso ou a recomendação de adubação potássica exceder 80 kg de potássio por hectare, deve-se aplicar metade da dose no plantio e o restante junto com a cobertura nitrogenada. Nos solos deficientes em zinco, aplicar de 1 a 2 kg de zinco hectareano, aplicar no plantio ou em cobertura 30 kg de enxofre, quando se utilizarem adubos concentrados. Então, no slide 6, nós temos aqui a imagem de algumas doenças do milho. Nesse caso aqui, a cercosporiose do milho. Dentre as doenças que atacam a cultura do milho, merece destaque a mancha branca ou cercosporiose, que é representada aqui na figura 1. A ferrugem polissora, a ferrugem tropical e o enfesamento vermelho e pálido, as podridões do colmo, os grãos ardidos, além desses últimos anos, algumas doenças como a antracnose foliar e a mancha foliar de diploide são consideradas de menor importância, têm ocorrido com elevada severidade em algumas regiões produtoras. A importância dessas doenças é variável de ano para ano, de região para região, em função das condições climáticas, do nível de susceptibilidade das cultivares plantadas e do sistema de plantio utilizado. No entanto, algumas das doenças são de ocorrência mais generalizada nas principais regiões de plantio, como é o caso da mancha branca. As principais medidas recomendadas para o manejo de doenças na cultura do milho são utilizar cultivares resistentes, realizar plantio em época adequada, de modo a evitar nos períodos críticos para a cultura, que coincidem com as condições ambientais mais favoráveis ao desenvolvimento da doença. Utilizar sementes de boa qualidade e tratadas com fungicida. Utilizar a rotação com culturas não susceptíveis. Fazer rotação de cultivares, fazer um manejo adequado da lavoura, uma adubação equilibrada de nitrogênio e potássio. E a população de plantas também deve ser adequada, fazer o controle de pragas, de invasoras e colheita na época correta. Essas medidas, além de trazerem um benefício imediato ao produtor,
por reduzir o potencial de inóculo do patógeno presente nas lavouras, contribui para uma maior durabilidade, estabilidade e resistência genética presente nas cultivares comercial, por reduzir as populações de agentes patogênicos. A mais atrativa estratégia de manejo de doenças é a utilização de cultivares geneticamente resistentes, uma vez que o seu uso não exige nenhum custo adicional ao produtor, não causa nenhum tipo de impacto negativo ao meio ambiente e é perfeitamente compatível com as alternativas de controle, muitas vezes suficientemente para o controle de doenças. Para fins didáticos, as doenças do milho, de acordo com os órgãos da planta infectado, formam os seguintes grupos de doenças: as doenças foliares, as podridões de colmo e das raízes, e as podridões de espigas e de grãos, e as doenças sistêmicas. No slide 7, eu vou demonstrar aqui um ataque de praga na cultura do milho. A ocorrência de doenças e plantas daninhas, insetos pragas, junto ou individualmente, pode afetar significativamente o potencial produtivo da planta de milho. Também os insetos pragas, em especial, podem afetar de maneira total ou parcial esse potencial produtivo. É possível encontrar em determinada região ou determinado ano agrícola a presença de espécies de pragas que têm capacidade de reduzir o número ideal de plantas, seja por danificar e matar a semente logo após o plantio ou as plantas antes ou após a emergência. A planta também pode ser morta pelo efeito cinético do ataque de insetos, praga e pela competição com outros fatores, como plantas daninhas, doenças ou estresses abióticos, como escassez de água, por exemplo. Em função das espécies de insetos e da época de ataque, pode não ocorrer a morte da planta, e sim uma redução parcial de sua capacidade de produção. No entanto, como pode haver ataques por mais de uma espécie, o somatório das perdas pode atingir valores significativos, a ponto de comprometer a rentabilidade do agronegócio. O manejo de pragas tem sido considerado como um fator fundamental para reduzir as perdas ocasionadas pelas pragas, levando em consideração, além dos aspectos econômicos, também os aspectos ambientais, notadamente quando ainda se considera a utilização de um inseticida químico como parte das táticas de manejo. As pragas iniciais atacam as sementes, raízes e plântulas, e plantas jovens do tipo milho após a semeadura. O tipo de ataque reduz o número de plantas na área cultivada e o potencial produtivo da lavoura. Esses insetos são de hábitos subterrâneos ou superficiais e, na maioria das vezes, passam despercebidos pelo agricultor, dificultando o emprego de medidas para o seu controle ou danos causados pelas pragas de fase vegetativa e reprodutiva do milho. Variam de acordo com o estado fenológico da planta, condições edafoclimáticas, sistema de cultivo e fatores bióticos localizados. Nestas fases, a cultura é atacada por várias espécies de pragas. Também temos um ataque de pragas na fase de armazenamento dos grãos. As principais pragas que causam danos econômicos na cultura do milho são as lagartas. Lagarta elasmo, que atacam plantas jovens, reduzindo o número de plantas. Lagarta do cartucho, que ataca as folhas do milho, causando perfurações, podendo reduzir a produção em até 30%. Lagarta rosca, que ataca a haste das plantas com menos de 50 centímetros de altura, danificando o caule. Lagarta militar, que ataca as folhas, deixando somente as nervuras central. Lagarta da espiga, que ataca principalmente as espigas quando os grãos ainda estão em formação, além de favorecerem mais tarde a entrada de outras pragas. O controle dessas lagartas geralmente se faz com o uso de inseticidas químicos misturados na semente ou pulverizados na parte aérea da planta. O manejo integrado de pragas deverá ser utilizado,
principalmente para as pragas da parte aérea. A definição de manejo integrado, MIP, adotada por um painel organizado pela FAO, enuncia-se. Manejo integrado de pragas é o sistema de manejo de pragas no contexto que associa o ambiente e a dinâmica populacional da espécie. Utiliza todas as técnicas apropriadas e métodos de forma tão compatível quanto possível e mantém a população da praga em níveis abaixo daqueles capazes de causar dano. Então aqui nós temos a imagem de uma planta de milho atacada pela lagarta do cartucho. Para o controle de plantas invasoras ou espontâneas, nós também devemos nos preocupar com isso, o fato de não se controlar o mato na época correta pode causar redução de até 40% na produtividade da cultura do milho. O ideal é que a planta fique no limpo até a fase de pendoamento. O controle do mato pode ser feito manual, com enxadas, mecânico, com cultivadores, tracionados por animais ou tratores, ou ainda químico, por meio de aplicação de herbicidas. Os herbicidas podem ser usados nas fases de pré-plantio, pós-plantio e durante o desenvolvimento da planta, com os herbicidas seletivos que matam as plantas invasoras e não as plantas do milho. A colheita da cultura do milho, o agricultor deve interagir a colheita ao sistema de produção e planejar todas as fases para que o grão colhido apresente bom padrão de qualidade. Ela poderá ser manual ou mecanizada. O importante, porém, é que seja feita na hora certa, devido ao ataque de pragas como carunchos, traças, ratos e outras pragas ainda no campo. Caso contrário, o prejuízo na produção pode chegar até 30%. O milho pode ser colhido com uma umidade de 18% a 22%. Nesse caso, deve ser completada a secagem com um secador até 13%, que é o ponto ideal para a armazenagem. Quando não se tem o secador, colhe-se 13% e 15% de umidade para o caso de agricultores familiares. As associações poderão adquirir os aparelhos determinadores de umidade em nível de campo, mas de acordo com o ciclo fisiológico de cada cultura. O produtor acompanhará a lavoura e tentará colher no período certo, não deixando passar nenhum dia a mais. Nesse sentido, várias etapas, como a implantação da cultura, até o transporte, secagem e armazenagem dos grãos, têm que estar diretamente relacionadas para um melhor escoamento da safra depois de colhida. Alguns aspectos devem ser levados em consideração, desde o planejamento de instalação, neste sistema de produção, em que, por exemplo, o milho vai começar a ser colhido com um teor de umidade superior a 13%, alguns pontos decisivos devem ser destacados. Exemplo, a área total plantada, a data de plantio de cada gleba, produtividade de cada gleba, número de dias disponíveis para a colheita, número de colhedoras, distância entre os silos e as glebas plantadas, número de carretas graneleiras, velocidade da colheita, número de horas de colheita dia, teor de umidade do grão, capacidade do secador, capacidade do silo de armazenamento. O milho está pronto para ser colhido a partir da maturação fisiológica do grão, o que acontece no momento em que 50% das sementes na espiga apresentam uma pequena mancha preta no ponto de inserção das mesmas com o sabugo. Todavia, se não houver a necessidade de antecipação da colheita, esta deve ser iniciada quando o teor de umidade estiver na faixa entre 18% a 20%. Para tal, o produtor deve levar em consideração a necessidade e a disponibilidade de secagem, o risco da deteriorização, o gasto de energia na secagem, o preço do milho na época da colheita, o planejamento da colheita para melhorar o rendimento. As áreas devem ser divididas com carreadores, de forma a facilitar a movimentação das colhedoras e o escoamento da colheita pelas carretas ou caminhões. Diferenças de produtividade das glebas, assim como desuniformidade nas condições da cultura no campo, também pode alterar a capacidade efetiva de utilização das colhedoras, isto é, a quantidade de milho colhida em determinada área por unidade de tempo. Resumindo,
Nessa aula, nós conhecemos o manejo em todas as etapas de produção da cultura do milho, bem como suas características específicas que o difere das outras culturas anuais. Ficou evidente que temos que entender bem das tecnologias de manejo de solo e de mecanização agrícola para o sucesso do empreendimento. Bom estudo a todos, até a próxima aula, pessoal, e que Deus abençoe a todos.